alunos e alunas. Meu nome é Soraya Tachiara e iniciaremos a disciplina de Didática. Didática, reflexões para a prática pedagógica. Vamos lá? Durante esta aula, nós vamos tratar sobre os aspectos gerais da didática, seus pressupostos históricos, metodológicos, referentes à aprendizagem discente e o processo de ensinagem docente. Iremos compreender a abrangência desta, não apenas como um componente curricular que nós conhecemos, dada a sua importância para dominar métodos e conceitos a serem utilizados em sala de aula. Na unidade 1, iniciaremos uma breve digressão histórica. Apresentarei assuntos pertinentes ao nosso estudo que serão complementados nas unidades 2, 3 e 4, respectivamente, sobre o planejamento educacional, princípios e critérios, organização do plano de ensino e avaliação da aprendizagem. Aproveitem! Então, você, em algum momento da sua vida acadêmica, já deve ter escutado ou dito esta expressão: aquele professor ou professora sabe muito, tem conteúdo, mas não tem didática. E aí, já parou para refletir sobre a complexidade dessa frase? Pois é, na minha vida enquanto professora, eu ouvi muito isso dos meus alunos. Poxa, professor fulano, conhece muito, a gente percebe que ele tem um conteúdo muito abrangente, teórico, mas na prática é uma bizarrice. E às vezes, enquanto aluno, a gente acaba repetindo isso como se fosse uma verdade absoluta. E na verdade, a gente precisa entender a complexidade dessa frase. Será que aquele professor quer ter conteúdo? Será que na disciplina de didática eu vou conseguir ter a dimensão do que significa ou tentar entender a real situação dessa frase? Se aquele professor ou professora sabe muito, tem conteúdo, mas não tem didática. E isso é mesmo para deixar na cabeça de vocês aquela reflexão. Por que nós precisamos entender o que era o conteúdo e como que eu vou transmitir tudo aquilo que eu estudei durante anos na faculdade, no meu curso de geografia ou qualquer outro curso, e eu vou trazer para este aluno e para esta aluna de maneira compreensível. Então, podemos iniciar analisando o que seria para a pessoa dizer a frase conteúdo e didática. Será que possui os mesmos significados? Bem, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não vou trazer a resposta para essa pergunta aqui. Ao final da unidade 4, você terá essa resposta baseada na nossa aula. E para analisarmos a pergunta anterior, apresento a vocês esse texto, cujo tema é A Volta do Velho Professor, de autoria desconhecida. Se você já conhece, já leu, já viu em algum lugar, já recebeu no celular, em algum e-mail, é bom que você dê um outro olhar para essa leitura. Se não, vamos lá. Em pleno século XX, um grande professor do século passado voltou à Terra e, chegando à sua cidade, ficou abismado com o que viu. As casas altíssimas, as ruas pretas passando umas sobre as outras, com uma infinidade de máquinas andando em alta velocidade. O povo falava muitas palavras que o professor não conhecia: poluição, avião, metrô, televisão. Os cabelos de umas pessoas pareciam com os tempos das cavernas e as roupas deixavam o professor ruborizado. Muito surpreso e preocupado com a mudança, o professor visitou a cidade inteira e cada vez compreendia menos o que estava acontecendo. Na igreja, levou um susto com o padre, que não mais rezava em latim, com um órgão mudo e um grupo de cabeludos tocando uma música estranha. Visitando algumas famílias, espantou-se com o ritual depois do jantar. Todos se reuniam durante horas para adorar um aparelho que mostrava imagens e emitia sons. O professor ficou impressionado com a capacidade de concentração de todos. Ninguém falava uma palavra diante do aparelho.
Cada vez mais desanimado, foi visitar a escola e finalmente sentiu um grande alívio, reencontrando a paz. Ali, tudo continuava da mesma forma como ele havia deixado. As carteiras, uma atrás da outra, o professor falando, falando e os alunos escutando, escutando, escutando. Então, esse texto é uma crítica positiva ou negativa à escola? Será que esse professor encontrou mesmo uma escola do século passado, igual a que nós temos hoje? Talvez em alguns pontos. Isso é uma análise que a gente precisa fazer. E aí, o que você acha? Será que essa escola, como ele deixou, do século passado, fisicamente talvez ainda esteja igual? Mas a minha concepção, e eu não sei se vocês concordam, aquela escola teve sua mudança sim. Mudou no sentido de que nós não somos mais os mesmos professores e os mesmos tipos de aluno e não temos mais tantas tecnologias. Se ele entrasse numa escola onde tivesse computadores, seria uma forma diferenciada. Mas e essa abordagem com o aluno? Nós temos tecnologias, hoje nós utilizamos aulas à distância para conversarmos com o nosso aluno. Nós interagimos através de fóruns de discussão, por exemplo. E aí, você não aprende da mesma forma? Sim, mas eu penso que a crítica que pode ser feita é por que ainda nos organizamos da mesma forma? Embora já conhecemos e vivenciamos outros tipos de abordagem em educação, por que ainda utilizamos o mesmo espaço e muitas vezes repetimos aquilo que os nossos professores nos ensinaram? Então, como seria essa escola ideal para você? Eu também não tenho essa resposta. Na minha cabeça eu tenho um modelo do que seria uma projeção de escola ideal. E na sua, como é? E aí nós podemos nos perguntar o que é didática? Não é mesmo? Para que serve a didática? Por que é importante eu estudar didática? Lembra da nossa primeira pergunta? Porque esse daqui são os slides de muitas perguntas, de muitas reflexões. Mas isso é justamente para instigá-los a refletir sobre essa disciplina. Então, o que você entende por didática? O primeiro ponto que a gente precisa partir. Você, enquanto aluno e aluna, o que pensa sobre didática? É importante você definir esse espaço para que mais à frente, com muito mais conhecimento que vocês irão agregar agora, vocês possam obter uma resposta mais clara dentro da didática. É importante a gente compreender a didática não como achismo, mas como algo científico e que precisa ser organizado dentro do espaço escolar. Então, ela é a disciplina que propicia o estudo crítico através da problematização, contestação e identificação de aspectos positivos e negativos dos elementos presentes na prática pedagógica. Professor, aluno, conhecimentos, objetivos, metodologia, recursos e interação com a sociedade. Então, é algo completamente feito, sistematizado. Não pense você que é só chegar, eu fiz 4 anos de faculdade e vou chegar arrasando numa sala de aula para ministrar minha disciplina. Para isso, existe estágio, por exemplo. Então, tudo aquilo que você aprendeu, ele tem que ser sistematizado, organizado, todo o conhecimento que você adquiriu para ser repassado, contribuir com a aprendizagem dos alunos de vocês, não? Com os nossos alunos. Então, todo esse momento de reflexão é justamente para pensarmos sobre os conceitos utilizados corriqueiramente em nosso cotidiano para tratar de maneira superficial o que denomina-se de didática. Iremos aprender durante este nosso percurso formativo sobre as bases da didática e seus pressupostos para a formação do futuro professor e professora, tendo como princípios basilares os elementos que constituem o processo didático, com o intuito de fornecer ferramentas teóricas e metodológicas em diferentes níveis de planejamento, em consonância com o contexto histórico e social, para o desempenho da ação docente e sucesso no decurso da aprendizagem discente. Para isso, é necessário
atenção para acompanhar todo o aprendizado aqui apresentado. Então, vamos lá? E continue estudando sempre, hein? Até o nosso próximo encontro.